Graças e paz, irmãos. A Carmen está chegando ali. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Temos alguns avisos aí. Acampamento dos adolescentes e jovens. Benjamin foi para casa, não estava bem, estava com problema no estômago, estejamos orando por eles. Mas vocês podem fazer as inscrições, mandar uma mensagem para ele, pagar pelo Pix, está aqui os valores. De 2 a 5 de novembro, o nosso acampamento. Ok? Então, pai, invista aí no seu filho, mande ele para o acampamento, é uma bênção, vai ser na nossa chácara, vai ser bem legal ali com barracas, voltando aos velhos tempos, né, Michel, que fazíamos lá com um monte de barraca. Então, vamos lá. Outro aviso. Teremos batismo dia 3 de dezembro, primeiro domingo de dezembro, teremos batismo, tá? Temos aí umas 7, 8 pessoas, então o pessoal que já deu o nome, aí se preparem que essa é a data aí que nós vamos ter o batismo. Hoje fui procurada por uma pessoa que está frequentando, a igreja não foi batizada, quer batizar também, então se você quer batizar, pode me procurar, falar comigo aí. Mais um. Só esses, Bárbara? Tá. Irmãos, sexta-feira temos o discipulado, hoje a gente teve aí a aula, foi muito profunda a aula, quem está fazendo o discipulado hoje, foi aí, mexeu bastante com a gente, foi uma choradeira lá em cima, foi bem marcante mesmo. Mas sexta-feira, a aula de discipulado será um intensivão, então quem está participando, às 7h30 aqui na igreja, nós teremos 3 aulas na sexta-feira, vai ser um intensivão. Então, se você está participando, venha, vamos ter um cafezinho aí, para a gente estar passando essa sexta aí junto, com 3 aulas, com o pastor Paulo, o pastor Benjamin e com o Bruno, tá? Temos pessoas que nos visitam nesta noite? Alguém que está aí nos visitando pela primeira, segunda vez? Temos? Só erguer a mão? Não? Então, tá bom. A Simone já viu lá. Seja bem-vinda, então, entre nós. Deus abençoe, viu? Amém. Hoje nós temos ceia. Que bênção. Eu quero orar, pedir a Deus por nós. Como é que está o seu coração hoje? Como você está? Sabe que eu cheguei hoje de manhã, eu tenho que pregar, né? E eu cheguei aqui, a impressão que eu tinha é que Deus estava lá no Japão. Eu falei, nossa, como é que eu vou pregar com essa sensação de orfandade, né? É porque os meus sentimentos mentem, né? Deus não está no Japão, Deus está aqui. Então, deixa o Espírito de Deus preparar o seu coração para essa noite. Esse momento é sempre muito especial. É o nosso encontro com o Senhor. De uma maneira especial, porque a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. E eu creio que hoje Deus tem uma palavra para mim e para você. E se você está com aquele sentimento como eu, pela manhã, de que Deus, eu estou aqui, Deus está no Japão, né? Deixa o Espírito falar ao seu coração que Deus está aqui. Que não importa se você não sente, Ele está aqui. E Ele está aqui de forma plena. Ele está aqui, Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está aqui. Então quero convidar você a acalmar o seu coração. Deixa Deus agir em você, falar com você. O Senhor está aqui.
Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela presença do Senhor neste lugar. Elias ouviu na caverna do desespero o trovão, viu relâmpagos, mas o Senhor não estava ali. Mas no vento silencioso, ele encontrou a presença poderosa do Senhor. O Senhor está aqui. Que o teu Espírito convença o nosso coração dessa realidade, que o Senhor está aqui. E que o Senhor está aqui por nós, por causa da tua glória. O Senhor está aqui porque o Senhor precisa completar a obra que o Senhor começou na nossa vida. Por isso o Senhor está aqui. Vem com o Espírito Santo sobre nós, sobre a ministração, sobre o louvor. Vem, Senhor, com a Tua palavra falar no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nesse momento e que sejamos surpreendidos, que o Senhor faça infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E que a gente, mais uma vez, receba do Senhor o testemunho de que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela presença do Senhor aqui. Em nome de Jesus. Amém. Tivemos um trabalho com casais ontem. Hoje pela manhã nós agradecemos a toda a equipe, Michel, Débora, Jaime, Adriane, e todos que estiveram envolvidos, trabalhando, Ronaldo. Bom, tem muita gente, você sabe, né? Então, você que esteve participando e ajudando, a Carmen, todos que te ajudaram, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Como disse o Michel ontem, o evento não é um evento, né? O evento é uma oportunidade que a gente cria para Deus poder falar com a gente, né? Então, parabéns à equipe, que Deus honre a vida de vocês e que os motive a continuar servindo ao Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Aleluia. Estamos felizes de estarmos aqui, amém? Amém. Deus está aqui? Amém. Deus está aqui? Amém. Amém. Você pode ficar em pé? Glória Nós a vamos Deus. agradecer o nosso Deus. Nós estivemos lá louvando o Senhor e aprendendo, né, como casais ali. Foi uma bênção. Nós fizemos alguns exercícios de pensar sobre a bondade de Deus, sobre a bênção de Deus na nossa vida, sobre aquilo que Deus faz dia a dia, em pequenas e grandes coisas em nós. E Senhor. a gente canta muitas coisas, às vezes a gente não se atenta para os pequenos detalhes. Essa música, ela tem um pedacinho que fala da... como é que é essa parte? Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Essa é a maior bênção. Deus nos trouxe vida, né? A gente estava morto. Você sabia que todo mundo aqui estava morto antes de conhecer Jesus? A gente estava morto. A gente era pozinho, a gente era cinza. E esse Deus poderoso, nosso Deus, é um Deus tão grande que faz tantas coisas, mas a maior delas é que Ele trouxe vida a todos nós aqui. Nós podemos ter vida em Jesus. Amém? Então nós vamos louvar com toda a nossa alegria a esse nosso Deus poderoso que nos deu vida e vida eterna. Nosso Deus. Com muita alegria, hein? Vamos com as palmas assim, ó. Misericórdia.
você está conosco, não devemos ter medo. Estarei com mãos levantadas para ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Cante ao Senhor, estarei. Levante suas mãos. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Aleluia. Uma música de rendição. Faça essa oração ao Senhor. Estava desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros levar em teus ombros, me rendo a ti. Cante bem forte. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Obrigada, Jesus. Na salvação, Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Estarei com mãos levantadas pra
rendemos a Ti, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, diante de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Nos rendemos ao Senhor. E ontem nós também falamos sobre o que a gente precisa e o que a gente às vezes tem vontade, o que a gente quer, né? O que você precisa. Essa que nós vamos cantar agora fala: Senhor, eu preciso de Ti, preciso. Não sou nada sem o Senhor, ó Pai. Dependo do Senhor. Se estou perdido, encontra a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. E se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e
Deus, o nosso Deus, Ele é o começo, o meio e fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. E queremos estar mais perto desse Deus. E o pastor falou de momentos que a gente fica meio para baixo, meio se sentindo com esse sentimento que o pastor até colocou de orfandade. Ah, Deus está distante, ou eu estou distante, ó, não é a sua voz, nosso Senhor. Mas a gente vai cantar isso, que quando eu penso em desistir, eu lembro o que Ele fez por mim. Eu quero desistir, eu quero falar, não vou mais vir na igreja, não quero mais fazer nada. E a gente vai pensando nas pessoas, e a gente pensa na gente mesmo, mas a gente se lembra do sacrifício de Jesus e o que Ele fez por cada um de nós. Aí a gente não desiste, porque Ele fez o maior sacrifício, nos deu vida. Ele é o começo, o meio e fim de todas as coisas. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Oh, oh, oh. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Nem a morte, nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Deus, ouve a nossa oração, Jesus. Nós queremos estar perto do Senhor. Nós queremos estar junto de Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Mais perto, cante isso para Jesus. Meu Deus, de Ti, e ainda que seja dor que me
fugir. Eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o amor do nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor com palmas. E quando nós lembramos desse amor, nós nos enchemos de alegria. Quero convidar você a se assentar para nós continuarmos. Chamar o pastor. Ontem foi levanta e senta também, agora eu confundi. Abra a sua Bíblia, Efésios, capítulo 4, de 25 a 32. Às noites, nós temos conversado sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as profundas implicações do nosso relacionamento com o Espírito Santo. O texto diz assim, Efésios 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, torpe, palavrões, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Senhor, visita o nosso coração mais uma vez, como visitaste, enquanto adoramos, enquanto cantamos em honra ao Teu nome, recebendo insights e reflexões e palavras que nos conscientizam da bondade do Senhor e da nossa limitação, mas também da nossa segurança em Ti. Que, mais uma vez, a Tua palavra seja vida em nós e sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês, aqui nesse texto, na verdade, as profundas implicações de entristecermos o Espírito Santo. O texto-chave para a nossa reflexão é versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Esse texto diz que o Espírito Santo é o selo de Deus sobre a nossa vida, o que significa que nós temos conosco o tempo inteiro a presença de Deus. E a presença de Deus em nós, ela pode ser entristecida pelo quê? O que entristece a Deus? O que entristece a Deus? Deus está em mim, está em você. Você foi selado, Ele não pode ser removido. Essa é uma transformação radical que aconteceu no salvo. Agora, de uma forma misteriosa, Jesus disse assim: antes era eu, o Pai e o Espírito. Agora é eu, o Pai e o Espírito e você. Isso é um negócio louco, gente. É um negócio extraordinário.
Você foi selado porque agora Jesus habita em você e você está em Deus. Deus em você e você em Deus. E aí você pode entristecer o Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo? Pecado. O grande problema em relação ao pecado é que nós aprendemos nos púlpitos que pecado é desobediência à lei, pecado é comportamento de desobediência. E isso é uma coisa complicada, porque pecado na Bíblia, a Bíblia faz distinção entre pecado e pecados. Quem veio pela manhã sabe do que eu estou falando, porque eu falei sobre isso. A Bíblia faz distinção entre pecado e pecados. O que é o pecado? O livro de Romanos, a maioria das vezes, quando fala sobre pecado, ele fala sobre pecado no singular. Porque pecado no singular é a atitude de rebelião do ser humano contra Deus. E isso é o pecado. Os pecados são o que nós fazemos quando estamos em estado de rebelião contra Deus. E quando a Bíblia fala que você é pecador, ele está falando que na sua essência, você é pecador, pecando ou não. É como a história da macieira, da goiabeira, da parreira, use a árvore que você quiser. Uma macieira, ela é macieira, dando fruto ou não. Você é pecador, pecando ou não. E o pecado é essa atitude de rebelião contra Deus. O pecado é uma questão de escolha de afetos, de direcionamento da vontade. O pecado não é uma questão de transgressão da lei. O pecado é uma questão de direcionamento de afeto, de vontade e de ser. Em relação a uma lei, não. Em relação a um ser. Quando a gente fala que o pecado é transgressão da lei, o pecador vai lá e pede perdão e está tudo bem. É mecânico. Eu quebrei a lei de Deus. Ok, eu vou pedir perdão, Deus me perdoa, está tudo bem. Só que o pecado é mais do que quebrar a lei de Deus. O pecado é uma escolha de afeto ou traição em relação a Deus. Qualquer pecado. Qualquer pecado é uma escolha de traição ou de afeição a Deus. Qualquer pecado. Porque agora a Bíblia fala que nós entristecemos o Espírito Santo. Paulo vai dizer em Tessalonicenses 5,19 que nós apagamos a operação do Espírito Santo. E 2 Coríntios 11:2 ele vai dizer que Deus tem zelo por Deus e nós podemos perder o zelo por Deus. Por isso, quando você entristece a Deus, você faz uma coisa que é gravíssima. Quando você entristece a Deus, Deus passa a ocupar o segundo lugar no seu coração. O que é o pecado? O pecado é quando você faz com que Deus ocupe o segundo lugar no seu coração. Ora, se Deus está ocupando o segundo lugar, qual é o primeiro? O pecado. Então o pecado é idolatria. Nós terminamos a carta de João falando sobre isso. Pecado é idolatria, por quê? Porque é uma escolha entre deuses. Todo pecado é uma escolha entre deuses. O Deus verdadeiro e o seu Deus. O Deus do ego, o Deus do coração, o seu Deus. Então a Bíblia fala que Deus se entristece quando nós pecamos. Deus tem ciúme quando nós pecamos. Deus tem zelo. Só que não é a tristeza humana, nem é o ciúme humano, nem é o zelo humano. Porque quando Deus fala sobre tristeza, ciúme e zelo, a gente tem a impressão que Deus está falando sobre um ciúme caprichoso, um zelo caprichoso. Vocês têm que me honrar, se vocês não me honrarem, eu fico triste. Isso é humano. Isso é o Deus grego que reflete a humanidade daqueles que o criam. Os deuses gregos. Deus não é um Deus caprichoso. Deus, ele se entristece
por você, pela sua escolha. E a sua escolha tem a ver com a glória de Deus. Porque quando você escolhe o pecado, você coloca Deus em segundo lugar na sua vida. E Deus não é caprichoso, sabe por quê? Deus tem que desejar e lutar para que nós glorifiquemos o seu nome. Deus tem que lutar para que Ele receba a glória. Sabe por quê? Porque Deus é um ser que é digno. Você sabe qual é aquela coisa de Deus ser digno? É que Deus tem uma glória cujo louvor é intrínseco à glória dele. Deus é tão cheio de glória que o louvor é intrínseco, ele é inevitável. É como quando você está diante de uma coisa fantástica, extraordinária, deslumbrante, como por exemplo a cachoeira de Foz do Iguaçu, naquele momento, quando ela está exuberante, você chega lá e você não consegue conter o ó. Esse ó é intrínseco, porque a cachoeira, ela é digna do ó, ela é digna. Deus é digno da glória. Não tem como olhar para Deus e não falar, Ele é digno, Senhor. E tem mais, Deus tem que buscar a glória dele, sabe por quê? Porque se existisse um Deus como um Deus, se existe um outro Deus, se existisse um outro Deus como Deus, Deus iria lutar pela glória desse Deus. Mas não existe um Deus como Deus, então Deus luta pela sua glória. E aí quando você peca, você escolhe entristecer a Deus. E quando você entristece a Deus, Deus fica triste, porque a glória dele não está sendo honrada, mas não é só por isso. É porque quando você peca, você também escolhe a sua dor, a sua tristeza. Deus se entristece porque quem peca escolhe o mal, a morte e a dor. Qualquer pecado. Deus fica triste pelo seu destino. Não é uma tristeza caprichosa. É aquela coisa, pecado, o mais sofisticado, o mais prazeroso, e você sabe do que eu estou dizendo, né? Pecado mais prazeroso é lá no fundo. Você pode não ver isso, mas o pecado, seja ele qual for, do mais complicado ao mais prazeroso, é um tiro no pé. Ou melhor, é um tiro na cabeça. É isso. E aí eu lembrei de uma passagem que é emblemática porque reflete essa tristeza de Deus de uma forma extraordinária. Lucas 13, 34. Olha o lamento, a tristeza de Jesus diante de Jerusalém. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém, que apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como galinha, ajunta do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vocês não quiseram. Você viu qual é a tristeza? Quando você peca, você está indo para longe de Deus e caminhando em direção à morte. Aí Deus vem com um profundo lamento, dizendo: olha, quando você peca, você está saindo de debaixo da minha proteção. Quando você peca, você está indo para longe de mim. O pecado pode ser prazeroso para você, pode trazer alegria para você, mas na verdade o pecado, o salário do pecado é a morte. Quando você peca, você está indo para longe da bênção, da alegria, do cuidado, da proteção de Deus. Seja lá o que for que você está fazendo, é a escolha da morte, é a escolha da escuridão, é para longe de Deus. E aí o Espírito se entristece porque você está caminhando para a morte. É isso. Essa é a profunda implicação de nós entristecermos o Espírito Santo. Mas, além disso, entristecer o Espírito Santo é prejudicar
é detonar o nosso relacionamento com Deus. Porque o selo do Espírito é trazer Deus para dentro de você, para você construir uma caminhada de relacionamento com Deus. Quando você peca, você destrói esse relacionamento. O Espírito está em você e o Espírito é Deus. E agora eu estou me relacionando com Deus dentro de mim. E é um relacionamento. Tudo que vai acontecer entre mim e Deus tem a ver com o meu relacionamento com Deus. É intimidade com Deus. É uma coisa que você não podia ter e que você recebeu por causa da cruz. Relacionamento com Deus. Quando nós pecamos contra Deus. Não importa contra quem o pecado objetivamente é praticado. Porque você pode estar pecando e destruindo você, pecando contra você. Você pode estar pecando e ofendendo o seu irmão. E você pode estar pecando de uma forma religiosa. Todo o pecado é pecado contra Deus. Por quê? Porque é um relacionamento. É por isso que lá no Salmo 51, Davi diz assim no versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí depois ele vai dizer: pequei contra a lei somente eu pequei, fazendo o que é mal perante os teus olhos. É isso que está escrito lá? Hã? Não, né? Lá diz assim, ó: pequei contra ti. Não é contra a lei, é contra Deus. E você sabe qual foi o pecado de Davi? Foram dois. Ele adulterou e assassinou. Mas naquele momento a Bíblia fala que Davi não estava pecando contra Urias, nem contra Batseba e nem contra a sua família. Em primeiro lugar, ele estava pecando contra Deus. Porque é relacionamento com Deus. Pequei contra ti. Por isso que ele fala, depois do versículo 11, ele diz: não me repulses da tua presença. Não é uma questão de lei, é questão de comunhão com Jesus. Ele diz: não me retire da tua presença, não me retires do teu Santo Espírito, restitui a alegria da salvação. Senhor, restitui a minha alegria de andar com o Senhor. Pecado é a tristeza de Deus, é acabar com o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Quando você peca contra o outro, é contra Deus que você peca. Quando você peca contra você, é contra Deus que você peca. E qualquer pecado, do menor ao maior, é contra Deus. É contra o relacionamento com Deus. É isso que ele diz. E é interessante, né, meus irmãos, que Jesus disse que nós somos amigos. Amigos de Deus. Somos filhos de Deus, amigos de Deus. E o cristianismo de hoje, ele fala sobre pecado e comportamento. Por quê? Porque é mais fácil eu lidar com uma lei e com um código que eu infringi do que eu lidar com alguém com que eu magoei, eu entristeci. Deus fica entristecido quando você peca. Deus tem tristeza no coração por causa das nossas escolhas. Todo pecado é uma questão de direcionamento de vontades e afetos. Então veja como essa coisa da ênfase no comportamento é um problema. Esse negócio que a gente costuma enfatizar, o comportamento, a ética, a moral, é um problema. Porque nós temos que olhar a nossa relação com Deus e o que nós fazemos ou deixamos de fazer em termos de relacionamento. E o Espírito, ele está em nós e ele é a expressão do andar com Deus em relacionamento íntimo
e você pode entristecer o Espírito Santo. Você peca contra Deus quando você peca. Você sabe que uma das coisas que eu tenho falado aqui na igreja nos últimos meses, a problemática do pecado. Eu tenho conversado, hoje no discipulado a gente conversou sobre isso, né? Pecado. O ser humano, ele é pecador. Você foi salvo, sim, mas há dentro de você uma inclinação para o mal. E você sabe que qual é a essência do pecado? Quando nós o praticamos, ele tem duas características. Primeira, a essência do pecado é uma ação de defesa contra o mal contra mim. Essa é a primeira coisa que o pecado faz. Se você me ameaça, de qualquer maneira, eu vou lutar contra isso. O ser humano, ele se inclina a se defender de qualquer ameaça. Por exemplo, se eu estou numa situação que mentir me protege, eu minto. Por quê? Porque eu quero me livrar de qualquer tipo de ameaça. Esse é o pecado. Eu estou numa situação, a mulher diz para você, você mentiu, é isso. E você diz assim, eu não. Por quê? Quer se proteger. Se proteger. Você não está preocupado com o outro, está preocupado com você. Esse é o pecado. Então o pecado, ele vai fazer o bem ou o mal por conveniência. E qual que é a conveniência do pecado? Me proteger. Eu não quero ficar exposto. Então, eu minto, eu roubo. Essa é a primeira coisa do pecado. A segunda coisa do pecado é que ele busca a sua satisfação a qualquer custo. E todos os problemas que nós enfrentamos no casamento, nos relacionamentos, estão atrelados a autossatisfação e autoproteção. Pode pegar qualquer problema que você teve nos últimos dias. O que você fez ou você deixou de fazer? Você fez para se satisfazer e para se proteger. Esse é o pecado. Esse é o pecado. E esse é o pecado que nós cometemos contra Deus, porque quando você peca, você tira Deus da jogada e assume o lugar humano, e onde o homem atua sem Deus, ele não precisa nem do diabo. Você sabe que o ser humano ele vive buscando justificativas, né? Nós somos assim. Meu casamento acabou, o que aconteceu? Foi o demônio. O seu casamento acabou pelo demônio, que foi o demônio conquistou sua mulher, foi isso? Ou ele conquistou seu marido, foi isso? Não, porque olha, aí você vai conversar com a mulher e fala assim, por que o seu casamento acabou? Meu marido. Então ele é o demônio. Aí você vai conversar com o marido, por que o seu casamento acabou? A minha mulher. Então ela é o demônio. Ou seja, nós temos dificuldade de assumir que dentro de nós há uma inclinação violenta para nos protegermos e nos satisfazermos. Eu quero a minha vontade prevaleça. Querido, sabe por que o casamento acaba? Porque você é mau. Porque você está o tempo inteiro com um ego enorme, inflado, inchado, quer que a sua vontade prevaleça, que as coisas sejam do seu jeito. E aí você fica transferindo para o outro os problemas que você tem de enfrentar a sua própria culpa e aflição. Nós jogamos sempre para o outro os problemas que nós temos. Ninguém cresce enquanto não admitir que o maior problema da vida dele é ele. Você sabe quem é o maior problema da sua vida, meu irmão? É você. Sou eu. Eu sou o maior problema na minha vida. Mas nós vamos culpando todo mundo, encontrando justificativa para transferir para o outro a responsabilidade que é nossa. Por quê? Porque nós não temos coragem de olhar para nós e dizer o que a Bíblia fala de nós. A Bíblia diz assim,
enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse coração corrupto, desesperadamente corrupto, é o teu coração, é o meu coração. Essa é a realidade. Por isso que a tristeza de Deus, né, nesse texto aqui, é porque você coloca Deus em segundo lugar, porque você prejudica o seu relacionamento com Deus, e fazendo isso, você abre brechas terríveis para as manifestações do diabo. Porque é nesse contexto da tristeza do Espírito Santo que acontece uma coisa que a gente não gosta de olhar. Nós não gostamos de olhar. Né? O texto diz o seguinte, primeiro versículo é o versículo 30, né? E não entristeçais o Espírito Santo. Agora, o texto diz que quando você entristece o Espírito Santo, você prejudica o relacionamento com Deus, você coloca Deus em segundo lugar, aí você faz uma terceira coisa, que é terrível. Versículo 27. Leu? É duro, não é? É duro ou não é? Quando você entristece a Deus, Paulo diz assim, você dá lugar ao diabo. Aí, aquela sombra que eu falei no começo, que quando você peca, você coloca Deus em segundo lugar, agora Paulo fala quem está em primeiro. Entendeu? Isso é a terrível implicação do pecado. O pecado tira Deus e coloca o demônio. É isso. E o demônio é assim, querido. Ele vai tirar Deus da sua vida e vai falar para você assim, agora faça o que você tem que fazer. E quando você passa a fazer o que você tem que fazer, o demônio sai da jogada, cruza os braços e fica assistindo de camarote a morte na sua vida. Por quê? Porque quando o ser humano escolhe viver segundo a sua vontade, ele escolhe a morte. E aqui, nesse texto, quando ele fala não deis lugar ao diabo, é interessante que não tem a ver com comportamento. Porque é verdade que você vai encontrar aqui, ó, atitudes pecaminosas, né, essas atitudes pecaminosas, mas é muito mais do que desobediência. Há vários pecados aqui no contexto. Se você lembra do texto aí, Paulo vai falar de mentira, vai falar de ira, furto, palavrões, amargura, cólera, blasfêmia e malícia. Então está aqui o comportamento. Mas entristecer o Espírito Santo não é só comportamento. Não é isso. Quando você entristece o Espírito Santo, você não está quebrando a lei de Deus, se rebelando contra um código de conduta, não. Você está se rebelando contra Deus, você está pecando contra Deus, você está se levantando contra a obra de Deus. Porque é bom você olhar o texto bíblico do jeito que ele se apresenta. O que você faz quando você mente? Diz Paulo. Deixa a mentira, porque vocês são membros do corpo de Cristo. O problema da mentira não é a mentira em si. O problema da mentira é que quando nós pecamos, o nosso comportamento, mais do que o comportamento, ele afeta a obra de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Enquanto você mente, você se levanta contra Deus e você destrói a igreja de Deus. Esse é o problema do pecado. Ele fala da ira. O que é a ira aqui? É só comportamento? Não. Ele fala, porque a ira, ela tem um elemento chamado permanência. Ora, o que acontece quando alguém permanece irado? O que acontece? Ora,
Ele diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. O ressentimento e a amargura, o não perdão, faz você viver uma vida sem graça. Ora, viver uma vida sem graça é viver uma vida sem Deus, é viver uma vida sem adoração, é viver uma vida sem Cristo, é viver uma vida sem o poder do Espírito Santo. Então, quando ele fala de ira, é porque a ira tira você do caminho do discipulado e ele leva você para o caminho da amargura, do ressentimento, da não graça, do espírito de retaliação, de vingança. Não é a questão do comportamento, é aquilo que o comportamento faz. Porque no reino, a questão não é comportamento, é relacionamento. Quando ele diz sobre furto, qual que é o problema do furto? Não roube mais. Deus está preocupado com o seu comportamento. Não, Ele está preocupado com aquilo que o seu comportamento faz. Ele diz assim, olha, quem roubava não rouba mais. Mas para que você não tem mais que roubar? Para você ser uma pessoa honesta. Tá bom, agora eu sou crente, eu não roubo mais. Eu sou honesto. Não, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Ele fala assim, pare de roubar, ganhe dinheiro e use o seu dinheiro para ajudar as pessoas. Está escrito. A tristeza do Espírito Santo é porque você começa a roubar. Você faz coisas comportamentais e Deus fica ferido. Não. É porque o pecado, ele destrói a obra de Deus. Qual é a obra de Deus, meu irmão? A obra de Deus é o corpo de Cristo. A obra de igreja é alcançar os famintos, os necessitados, é cuidar das pessoas. Mas então você fica, eu não roubo mais. Não importa se você não rouba mais, porque estar no reino é muito mais do que não roubar. Estar no reino é não roubar e trabalhar, e ganhar dinheiro, e ser generoso. Você pode não roubar, você continua entristecendo o Espírito Santo, se o seu dinheiro é seu. Palavrões? Então Deus... não fale mais palavrão. Essa é a ética do reino de Deus? Não. Porque a questão não é o palavrão apenas. É porque o palavrão substitui uma prática do reino de Deus, que é usar o falar para edificar as pessoas. E aí, quando você se coloca num lugar de crítico, você se coloca num lugar de Deus. E aí você se coloca num lugar do diabo. Eu estou falando isso, falei isso de manhã. Tiago diz assim, todos nós somos iguais diante de Deus. Iguais, eu e você. Presta atenção aqui. Tiago diz assim, não faça acepção, não se coloque numa posição acima do seu irmão. Não faça isso. Porque quando você faz isso, a Bíblia fala que só existe um que está acima de todos. O nome dele é Jesus. Se você se coloca acima de alguém, você se coloca no lugar de Jesus. Como Deus não compartilha a sua glória com ninguém, qualquer um que queira ser Deus, ele está usurpando o lugar de Deus. Na Bíblia, o usurpador é o demônio. O usurpador é o demônio na Bíblia. Então, a Bíblia fala, a questão não é relacionamento, é o que você faz, é as consequências do que você faz sobre o reino. Essa é a questão. Não é relacionamento, é as implicações do seu pecado. Você está entendendo? O que aconteceu? O que você fez? Quais foram as implicações? Qual foi o rastro que as suas atitudes deixaram para trás? Essa é a questão do reino de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo porque o nosso pecado destrói a generosidade, o nosso pecado destrói a comunhão, o nosso pecado destrói relacionamento. Esse é o problema. O texto ele vai dizer, porque não amargura, não cólera, não gritaria, não blasfêmia, por quê? É só comportamento, ele fala não. Porque quando você é bondoso, paciente e você perdoa, você diz não ao diabo, e diz o texto, você começa a agir como Cristo agiria. Perdoa como Ele perdoou. Você está entendendo que o problema dos nossos comportamentos é que não é só que você se torna um agente do diabo, você deixa de ser Cristo no mundo. A tristeza de Deus é porque, de acordo com esse texto, o pecado nos coloca em oposição a Deus.
O pecado nos coloca em oposição a Deus. Ele dá lugar ao diabo. Nós entristecemos o Espírito Santo porque com o pecado escolhemos fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus. É isso. É por isso que o Espírito Santo fica triste. Porque o pecado é muito mais do que comportamento. Você olha para Adão e Eva e a desobediência deles à orientação de Deus. Não coma do fruto. Né? Fala, não coma do fruto. Mas o que significou comer do fruto? Significou a desgraça da humanidade. O pecado tem implicações que você não vê. Então eu não preciso entender tudo sobre o pecado. Eu não preciso. Aliás, eu não preciso, inclusive, entender tudo sobre o diabo. Porque você sabe, né? Hoje tem cursos das igrejas para você aprender a conhecer o diabo. É verdade o que eu estou falando. Vamos aprender sobre batalha espiritual. Você vai saber tudo sobre as profundezas de Satanás. Os ardis do demônio. Eu não preciso saber nada e detalhes sobre o inimigo. Nada. Sabe por quê? A Bíblia diz assim lá: fortalecei-vos no Senhor e na força. Para quê? Para que ficar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Ele não fala para você conhecer as artimanhas do diabo, os planos profundos de Satanás, não. Ele diz assim: seja firme no Senhor. Fique firme no Senhor. Que o Senhor seja a fortaleza da sua vida. Que o Senhor seja o seu temor diário. Que o Altíssimo seja o seu temor. E você está protegido de toda a cilada do diabo. Aqui, a tristeza do Espírito Santo é porque quando nós nos afastamos de Deus por causa do pecado, querendo ou não, sabendo ou não, você abre brecha para o diabo agir na sua vida. Esse é o problema. E assim, Satanás, o diabo, o que ele faz, ele é como um exímio jogador de xadrez. O diabo. Agora, assim, pensa comigo. Você não sabe nada de xadrez, aliás, você sabe mexer as peças. E você é convidado para disputar uma partida com um exímio jogador de xadrez. Você sabe o que acontece quando ele move a primeira peça? Você sabe ou não? Você está aqui, ó. Eu sei mexer as peças no tabuleiro. Peão anda uma casa, anda duas, anda para frente, para o lado, o cavalo anda em L, o bispo na diagonal, a torre vai para qualquer lugar. Assim, eu sei como é que eu só preciso saber isso. Eu não preciso saber mais nada. Agora, quando você está lutando contra um adversário expert, um arqui-inimigo, a hora que ele mexeu o peão, ele disse para você: checkmate. É isso. Você pode ter 20 passos na jogada. 20 passos. Só que o diabo, ele já determinou que você morreu. Acabou. Então, assim, eu e você não damos conta da artimanha do diabo. A hora que ele mexeu a primeira peça. Mas sabe o que acontece? Eu não sei jogar xadrez, tá, gente? Não sei. Mas eu sei que no xadrez, as pessoas dão peças. Eles dão. Então, assim, o xadrez ele fala assim, ó, eu vou dar o meu bispo. Aí você dá o bispo. Aí você vai lá e pá, come o bispo. Comeu o bispo, ele diz, checkmate. Morreu o playboy. Perdeu. É isso. E o que é pior é que a maioria de nós não dá conta de que tem um monte de coisa que nós fazemos e que nós estamos dando brecha para o mal. E nós não damos conta. E aí as consequências do pecado, elas são como uma bomba de tempo. Você fez alguma coisa errada
e você fala assim, nossa, não aconteceu nada. Não tem consequência. Mas a consequência do pecado está sobre a sua cabeça. Isso, e olha, eu vou dizer para você, Deus não tem nada a ver com isso. Tá? Deus não tem nada a ver com isso. É a dinâmica do pecado. É aquela história. O pai levava o filho para a igreja, chegava aqui na porta, filho de 8 anos, vamos lá para o Salém. Aí deixa o filho no Salém e vai para casa. Né? E está tudo bem. Ou então, o pai mente para os filhos. Ou então, o pai trata mal a mãe a vida inteira. E a criança está ali só observando. E aí a gente não vê as consequências disso. Mas um dia, o pecado estoura na nossa cabeça. É uma bomba de tempo. Aí sabe o que nós fazemos? Nós culpamos a Deus. É isso que nós fazemos, nós culpamos a Deus. Eu ouvi uma história muito tempo atrás de uma mulher que estava... Eu acho que não é verdade, tá? É uma história, com E, não com H. Estava sentenciada à cadeira de morte e tem aquele negócio do último desejo, né? Qual é o seu desejo? Quero ver meu filho. Perdão, é um filho que tem o último desejo, quero ver minha mãe. Minha mãe. Qual é o seu desejo? Quero ver minha mãe. A sua mãe, pode ser o pai também, tá? Mas ali na história é a mãe. E aí a mãe chegou como último desejo do menino que vai ser executado. E ele pediu, mãe, chegue mais perto. Chegue mais perto. E a hora que a mãe chegou para beijar, atracou o nariz da mãe, arrancou o nariz com uma mordida. Uma mordida. E ele disse assim, isso aqui é para eu dizer a minha raiva que eu tenho das vezes que eu estava no meu quarto, escondido com o meu computador, assistindo pornografia, vendo o que eu queria e você nunca se atentou para aquilo que eu estava fazendo. Isso aqui é por conta da minha mágoa, todas as vezes que você saiu e me deixou em casa sozinho, e nunca explicou por que me deixou sozinho. E eu fui criando minhocas na minha cabeça a respeito de você, você não me ama. E eu fui me perdendo, e eu estou morrendo hoje por sua causa. Pecado é uma bomba de tempo. E Deus não tem nada a ver com isso. Somos nós que criamos. Aí você entendeu porque Deus fica triste quando você peca? Você está pensando que Deus está com nhenhenhen. Deus está cheio de coisinha porque eu não estou te louvando. Você não está entendendo que quando Deus olha para você no pecado, Ele está vendo a sua morte. Mesmo que ela não aconteça agora, mesmo que você não veja agora, o salário do pecado é a morte. É a morte. Por isso, hoje, eu quero dizer para você, o que esse texto diz para mim e para você sobre o relacionamento com Deus e sobre o pecado? Ele diz para mim e para você que o relacionamento que você tem com Deus é muito mais importante do que você imagina e o pecado que você comete é muito mais sério do que você pensa. É isso. Então, assim, eu sei que hoje a igreja não gosta de falar sobre pecado. A igreja não gosta. A gente quer que a gente vá para a igreja e o pastor pregue sobre você é o centro de todas as coisas. Você é cabeça e não cauda. Não. Deus, Ele tem que falar para você o seguinte, você está perdoado, você está salvo, você está seguro, não há mais nenhuma condenação para você, e a minha questão com você não é caprichosa. Eu estou falando do pecado porque eu quero o seu bem.
Você está diante de mim, está seguro. Ninguém pode tirar você da minha mão. E se você pecar, acabar com a sua vida, destruir a sua vida, mas se eu estiver em você e você estiver em mim, se você foi selado com o Espírito Santo, eu quero dizer para você, você está seguro. Mas eu não vou proteger você das consequências das suas escolhas. Não. E aí, você sabe o que a vida nos ensina? A mim e a você? Que para acontecer a mudança, tem que acontecer dentro do seu coração. E o Espírito está aí por causa disso. E Ele não vai impor sobre você nada. Nada. Ele vai conversar com você. Porque você sabe o que acontece quando a mudança é pela lei? Você sabe o que acontece quando a mudança é pela lei? Quando alguém está lá e diz assim, faça isso, senão... Você sabe o que acontece? A pessoa muda. Muda por medo. Né? Fala assim, o pastor falou que se eu não vou na igreja, eu vou sair da liderança, então eu vou lá no culto, vou lá. Ou o pastor falou que se eu não for para o culto, eu vou para o inferno, então eu vou lá. A pessoa muda. Comportamento. Mas aqui dentro, ela vai falar assim, você está mandando eu ajoelhar, mas eu estou de joelho, mas aqui dentro eu estou de pé. Aqui dentro eu estou de pé. Quando você faz isso com a criança, que você obriga a criança, ou a esposa, fala assim, nós já combinamos, você não entende que vai ser assim, acabou. A esposa fala assim, legal, vamos fazer assim. Mas lá dentro, ela está dizendo assim, para você é assim, aqui dentro é não. E aí não adianta, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele não coloca um cutelo na sua cabeça. Ele não faz isso. O Espírito não coloca um martelo na sua cabeça. Ele não faz isso. Ele vai ver você caminhando para longe dEle, em direção à morte, em direção à sua problemática, à sua dor. Ele vai ver você se desviando, fazendo escolhas que colocam Ele em segundo lugar, e Ele vai falar, ei, não faça isso, olha, cuidado. Mas Ele não vai impedir você. Por quê? Porque Ele deu para você liberdade de escolha. Aí o que Deus faz? Deus coloca o Espírito Santo em você, e Ele diz assim, não vá, fique. E você continua. E Ele diz, não vá, fique. E você continua caminhando. E aí ele começa a chorar. Se entristecer e dizer, não vai, fique, porque você vai se machucar. Não vá. E você continua indo. E aí, Deus fica aqui, com o coração de pai despedaçado, esperando você voltar. E aí quando você volta, você espera um pai com um chinelo na mão, uma cinta, dizendo assim, agora você vai ver o que é bom. Não. A hora que você volta, ele fala assim, então, está doendo? Vem para mim. Vou curar a sua ferida, vou te ajudar a levantar, e vou caminhar com você, para você se fortalecer, e aprender a não voltar para o pecado. Vem comigo, eu te amo. É isso a obra do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não fizer isso dentro de mim, o pastor pode bradar, a igreja pode ameaçar, as pessoas podem falar o que você quiser. Não vai acontecer, porque tem que acontecer aqui dentro. É por isso que o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é o nosso conselheiro. Você sabe que eu aprendi em relação a pessoas na comunidade? É assim, você vê uma pessoa fazendo coisas que não são legais, aí você diz assim, então, chega aqui, quer conversar sobre isso? Queria bater um papo com você. E a pessoa diz assim, não quero conversar sobre isso. O que você faz? Que Deus te abençoe. Se precisar de mim, volta que eu estou aqui. Você sabe com quem eu aprendi isso? Com o Espírito Santo. Não sou bom não, eu aprendi com o Espírito Santo. O Espírito faz isso, não vai não, fica. Aí você vai. Não vai. E você continua indo. Você vai se machucar e você continua indo. Aí você vai lá e se arrependa, se machuca. Aí volta em pedaços, em frangalhos. Aí o Espírito senta com você, pega cada caquinho e vai refazendo a unidade
vai fundamentando você, fazendo você se tornar a pessoa que Ele quer. Assim, em amor. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Quero convidar os diáconos, nós vamos participar da ceia. Quem é que pode participar da ceia? Qualquer pessoa convertida que está em comunhão com uma igreja que obedeça às Escrituras. Essa é a condição. A condição não é você ser santo. Viu? Essa não é a condição. Até porque, lembra que nós falamos que existe pecados e pecado, né? Pecado é a rebelião contra Deus. Pecados é tudo o resto. Então assim, por quem Jesus morreu? Jesus morreu por um rebelde. Por um rebelde. Por alguém que praticou rebelião. Ele perdoou, ao perdoar a rebelião, ele perdoou todos os pecados. Todos. Do passado, do presente e do futuro. Por quê? Porque no reino de Deus não tem santo no sentido concreto da palavra. Quem é que pode participar da ceia? O santo. Então, meu amigo, só no céu você vai participar da ceia. Jesus falou assim: você está diante do símbolo da cruz, sangue e carne de Jesus. Examine-se o homem a si mesmo. Para quê? Para você falar assim: Deus, eu não sou digno desse negócio aqui não. Eu não sou digno. Eu não sou digno do teu corpo, eu não sou digno do teu sangue. Eu não sou digno de participar disso. Eu não sou digno. Mas louvado seja o teu nome. Porque na cruz o Senhor levou a minha condenação, o Senhor perdoou todos os meus pecados. E eu posso agora, com meu coração contrito, dizer: eu não mereço, mas eu participo. Porque isso aqui é... Eu acho que... Isso, tá bom. Então eu quero convidar você para participar. Espere para nós participarmos juntos, tá bom? E pode, enquanto nós cantamos, vamos participar da ceia. E quero lembrar você entristeceu o Espírito Santo? É só você falar: Senhor, eu entristeci o Senhor, me perdoa. E Ele diz assim: está perdoado. Está perdoado. Pode participar porque você não merece. Não é por mérito, é pela graça. Não entristeçais o Espírito, porque o Espírito destrói aquilo que é mais precioso para Deus. Sob graça recebi, e da plenitude renasci. Obrigado, meu Deus. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou. Louvado seja. Amor de Deus. O amor do Senhor nos constrange. É pela graça. Pela graça. Pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo Eu quero dizer um negócio para você. recebi o amor de Deus. A palavra de Deus fala das nossas lutas, mas não é para esmagar você. Não saia daqui com essa sensação de esmagamento, não é isso? Ele está só falando para você: olha, toma cuidado com o pecado. Agora levanta a cabeça, toma posse do perdão, viva como filho, não tenha medo. Nós estamos debaixo da cruz. Deus, Ele não veio esmagar a cana que já está esmagada. Não é isso. Se eu passei em algum momento essa ideia para você, então fui eu, não foi o Espírito Santo.
Não foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele mostra a gravidade do pecado, é só para falar: não faça, não vá, entenda e dependa de mim para não viver assim, é só isso. E ninguém aqui, ninguém está livre disso. Ninguém. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi. Obrigado, meu Deus. O amor de Deus. Obrigado, meu Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede os sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. O amor de Deus. Todos receberam? Alguém que não recebeu? Todos? Nós vamos consagrar os dois elementos hoje, vamos fazer diferente. Você vai fazer em seguida, você vai comer o pão, depois você vai tomar o vinho, e enquanto você faz isso, as duas coisas, em seguida, você vai fazer em oração. Tá bom? Comendo o pão, deixando que o pão traga à memória o corpo do Senhor. Tomando o vinho, deixar que o vinho traga à memória o sangue do Senhor. Com gratidão, dizendo: eu não sou digno, mas obrigado. Senhor, eu quero consagrar o pão e o vinho, que são memórias da obra do Senhor na cruz, que tornou possível a nossa vida. E obrigado porque, conquanto a lembrança do nosso pecado está sempre diante de nós, o corpo
o pão e o vinho nos traz a memória de que nós estamos seguros, que não há nenhuma ameaça sobre nós, porque o Senhor nos guarda. Da tua parte, só há amor e graça. Muito obrigado, porque o pão, de acordo com as palavras de Paulo, de Jesus, é o corpo que foi dado em nosso lugar para impedir a nossa condenação. O sangue foi dado em nosso lugar para impedir a nossa destruição. Obrigado, meu Deus, pelo corpo, pelo sacrifício do Senhor na cruz, que nos dá absoluta segurança. Muito obrigado, em nome de Jesus. Primeiro, coma o pão e ore ao Senhor. E em seguida, tome o vinho em oração. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Louvado seja teu nome. A Bíblia diz em Jeremias que enganoso é o coração. Eu sei que nunca vai ser fácil para mim e para você ouvir o que Deus tem a dizer sobre nós. Nunca. Mas Deus tem que falar. Por quê? Porque meu coração é enganoso. E Deus não quer que você seja enganado. Por isso que esse autoexame precisa ser feito com a ajuda do Espírito Santo. Porque eu não dou conta de olhar para mim. Eu não dou conta. Mas Ele precisa fazer isso. Ele precisa dizer para você, está tudo bem. Olha, eu estou desmantelando você, porque eu quero refazer. E aqui é a segurança, não vai perder nada. Eu estou contigo. É nesse ambiente que o Espírito de Deus trata com a gente. Para você sair daqui e dizer, Senhor, obrigado por aquela palavra dura do Senhor. Obrigado. Porque o Senhor estava ali cuidando para eu não desmontar, para eu não me quebrar, senão eu não aguento. Então, eu quero que a gente faça isso hoje. Nós vamos cantar a mesma música, se vocês me ajudarem aqui, Foi na Cruz. Nós vamos cantar lá uma vez toda. Vamos ficar em pé? Obrigado, queridos, Deus abençoe, obrigado. Vamos ficar em pé. Essa música tem algumas coisas da letra, se puder nos ajudar aí a letra. Ela diz algumas coisas que deveriam fazer parte da nossa história. Foi na cruz, né? Ela diz assim, sem palavras. Não é essa não. Quebrantado no seu amor. É quebrantado. Essa daí. Eu olho para a cruz. Olhe para a cruz. Olho para a cruz. Por que essa música? Ela diz assim, dó, tem a dó. Ela diz assim, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Como é que eu vou cantar e participar do sofrer? Porque o meu Salvador na cruz mostrou o seu amor. E aí ele diz assim, e por causa disso eu fico sem palavras. Sem palavras. O que direi ao meu Deus? Não tenho o que dizer. Tem que dizer, sem palavras. E ele vai dizer, quebrantado por seu amor. Tá, percebe? Ele quebra, a verdade, ele quebra. Ele reduz a pó toda a minha prepotência, todo o meu orgulho. Mas não é para esmagar você. Não é. É só para mostrar para você o engano do seu coração e do meu.
Por isso eu oro ao Senhor: Senhor, não me deixe ser enganado pelo meu coração. E quando o Senhor precisar falar comigo dessa forma, fala comigo. Quebra meu coração, mas quebra na tua presença. Então nós vamos cantar uma vez e depois vamos sair cantando. Por quê? Porque nós só vivemos debaixo da cruz. A graça, eu estou seguro, Ele vai comigo, Ele me restaura. Eu posso cantar, eu olho para a cruz, porque eu não consigo viver, não tem outro lugar para onde eu possa ir. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor. Oh meu Deus! E para a cruz eu vou. Graças ao Senhor eu tenho a cruz. Se eu sofrer participar. Oh meu Deus! Sua obra vou cantar. Oh meu Deus! Meu Salvador. Eu posso dizer, Ele é meu. Aleluia! Na cruz mostrou. Na cruz. O amor do Pai. O justo Deus. Oh, pela cruz chamou gentilmente. Não tenho palavras para descrever o amor. Eu me aproximo, quebrantado pelo amor. Aleluia! Oh, meu Deus, meu Deus, aleluia! Oh, porque eu estou seguro nos teus braços. O Senhor não me ama porque eu sou bom, porque eu não sou bom. O Senhor me ama porque o Senhor é bom. Aleluia! É de graça, é de graça. De graça recebi. Oh! Por sua cruz, da morte me livrou. Ele me livrou. Trouxe minha vida. Por quê? Eu que estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Cante ao Senhor, é impressionante. Impressionante é seu amor. É impressionante o amor de Deus. Me redimiu e me mostrou o quanto é impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz Bem baixinho aqui. Vocês com toda a força. gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Mais uma De vez novo. pela cruz. Pela Agora você vai embora. Você vai para sua casa. Vai sim. E você vai sair cantando, porque esse é o Espírito que vai me levar para a vida. Eu vou debaixo da cruz. Eu vou debaixo da graça. Eu vou debaixo do amor. Eu vou na cruz. Aleluia. Vai em paz, meu irmão. Vai em paz. E vai cantando. Esse é o Espírito. Aleluia. Que Deus te dê paz. Que você vai na graça. Que você vai debaixo do poder. Que você vai com Jesus. Restaurado, sarado, lavado.
Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. O que importa é que no